meio autodidata, tudo que eu sei eu tento passar e tento fazer a estatística ficar da maneira mais prática possível, né, sem contas. Vocês vão ver que durante a disciplina, no máximo, a gente vai usar a calculadora do celular para fazer alguma raiz quadrada, quem sabe, talvez, ou elevar o quadrado, e cara, o mais complexo que a gente vai fazer de conta. Tá? Então, vou tentar passar para vocês uma estatística mais pé no chão, mais prática. Não vai ser exatamente estatística, mas uma introdução a uma aplicabilidade prática da bioestatística. A ideia é fazer com que vocês, primeiro, percam o medo da bioestatística, porque, cara, é uma das principais ferramentas que a gente tem na ciência, de modo geral, é a estatística, né? Então, se a gente tem um pouco de medo dessa ferramenta, a formação científica fica um pouco comprometida, né? Então, a ideia é fazer vocês perderem o medo, entender, talvez, os principais testes, os testes mais básicos, os mais simples, não é uma estatística avançada, entender pelo menos o racional, de acordo com os objetivos de cada um, né? Talvez facilitar um pouco na hora de escrever as dissertações e as teses de vocês, os papers, enfim, e talvez ajudar vocês a ter um pouco mais de olhar crítico em cima da literatura, porque uma das ferramentas que nos ajuda muito a ter um olhar crítico é justamente a bioestatística, né? Senão daqui a pouco chega um cara, começa a apresentar um monte de dados para a gente num evento, alguma coisa, a gente vai ter que acreditar naquilo que ele está mostrando. Se a gente não souber ler os hieróglifos que ele está apresentando ali para a gente tem que acreditar, né? Então, provavelmente, a gente tem um grupo bastante heterogêneo, né? Eu sei que nessa disciplina, juntar 100 pessoas de todos os PPGs, vem gente com formação qualitativa, que só está fazendo a disciplina porque é obrigatória, né? Óbvio. Tem gente que já vem, talvez, com uma bagagem estatística mais robusta um pouco, que já tem domínio um pouco a parte bioestatística, mas, né, relembrar, estudar de novo e poder, sei lá, tirar algumas dúvidas e tal, nunca é demais. Então, não está exatamente na ementa da disciplina, mas os principais objetivos aqui é fazer vocês perderem o medo, né? Estatística é chato? É. É complexo? É. Então, eu vou tentar fazer ficar menos chato e menos complexo possível, para que vocês possam ter um olhar crítico em cima da literatura e, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, desenvolver, pelo menos, uma parte do trabalho de vocês, né? Então, para muitos, talvez seja um primeiro contato com essa disciplina um pouco mais rígida, mais dura, para outros, talvez nem tanto, né? O pessoal que já está, talvez, no doutorado, já está um pouco mais acostumado a lidar com estatística. A área da saúde, ela, de uma certa maneira, ela consegue congregar, né, gente da pesquisa quant e da pesquisa quali, né? Tanto que talvez muitos de vocês ainda vão fazer pesquisa qualitativa, dizer, para que estatística é obrigatória se eu vou fazer pesquisa qualitativa? Sim, mas na pesquisa qualitativa, a gente tem que ler literatura, que é literatura quant, às vezes. E aí, o olhar crítico em cima da literatura, né, sempre dá uma ajudada legal. Que eu acho que o principal papel do cientista hoje é conseguir ter um olhar crítico em cima da literatura. E tá difícil, tá cada vez mais difícil a gente ler literatura. Quantos de vocês sabem ler uma meta-análise? Né, reflito e dizer, cara, eu sei ler meta-análise é o ápice da evidência epidemiológica. Cara, e 95% dos médicos do Brasil não sabem ler uma meta-análise. Né, os outros 5 acham que sabem. Então, tá cada vez mais difícil, né? Então, dominar um basiquinho da estatística, pelo menos para poder ler alguns artigos, mesmo que venha para pesquisa qualitativa, eu acho que é interessante, né? Bom, a disciplina ela vai ter basicamente 2 módulos, tá? Cada módulo vai ter uma avaliação, né? As avaliações são a primeira só com a matéria que for dada até terminar o primeiro módulo, deve ter alguma data lá na ementa, daqui a pouco eu abro e mostro para vocês ali. A prova, ou as avaliações, elas não são, assim, começa às 14 e termina às 16, não, tá? A avaliação vocês vão ter uma semana para fazer. Tá? Então, se eu, sei lá,
prova dia, sei lá, vou chutar aqui, tá? 4 de outubro. Vocês vão ter até o dia 11, eu vou liberar a avaliação no dia 4, vocês vão ter até meia-noite do dia 11 para me mandar a avaliação. Vou dar a dica, tá? Não deixem para fazer no último dia, né? Porque, obviamente, não vai ser uma coisa... É fácil, mas é trabalhoso ao mesmo tempo, né? Como tem uma semana para fazer, tem que dar um pouquinho de trabalho. É quase como se fosse um trabalho para vocês fazerem, entendeu? Então, assim, as avaliações não são difíceis, são 90% baseado no que a gente vai ver nas aulas, que são praticamente vídeos gravados, né? Cada semana eu vou liberando o videozinho para vocês, eles estão todos já elaborados, mas estão travados, estão ocultos para vocês lá no Moodle, né? Depois eu vou ver quem conseguiu, quem não conseguiu entrar no Moodle, enfim, né? E aí, cada semana, toda terça-feira, mais ou menos ao redor desse horário, 17 horas, 18 horas, que acho que é o horário oficial da disciplina, eu libero um vídeo. O vídeo daquela semana com o material daquela semana. Então, vai ter esse primeiro módulo, tem uma avaliação, se eu não me engano, pesa 40%, a segunda avaliação pesa 60%, mas aí envolve toda a matéria. Pode cair coisas do primeiro módulo e vai cair predominantemente coisas do segundo módulo. Como é que eu sou na correção das avaliações? Tudo depende do Inter. Se o Inter estiver indo bem no campeonato, eu sou mais condescendente. Se o Inter estiver indo mal do campeonato, eu fico um pouco mais rígido na... Óbvio que eu estou brincando, tá? Não é assim. Eu me esforço bastante para não rodar ninguém, tá? Mas de 100 pessoas, sempre tem alguém que se esforça mais que eu. Então, professor, não consegui ficar com média 7, como é que eu faço? Tá, tem um trabalho de recuperação. Não está previsto exame em disciplina de pós-graduação, né? Então, tem um trabalhinho lá de recuperação que vai ser tipo assim, vamos escolher um teste. Teste Woodman-Whitney, vocês ainda vão ouvir falar um pouco dele, né? Teste Woodman-Whitney, vamos fazer uma revisãozinha sistemática de acordo com uma revista XY sobre o tal teste. Vão estudar aquele teste e vão me entregar o trabalho. Isso é o trabalho de recuperação. Aí, no trabalho de recuperação, talvez eu seja um pouco mais rígido, assim, né? Para corrigir. Pô, o cara teve, né, relativamente fácil de fazer as avaliações, né? E ainda... Porque as avaliações em disciplina EAD, a gente sabe que elas também são muito compartilhadas, né? Quando eu vou corrigir as provas, eu vejo até os mesmos erros de português, né? As mesmas cores de letra. Então, nada contra, né? É o processo de aprendizado de cada um. Nessas alturas do campeonato, eu fazer chamada e cobrar isso de vocês, na minha cabeça, não faz muito sentido, né? Vocês estão aqui porque querem, né? Eu acho que não faz sentido. Então, tem essas duas avaliações, 40%, 60%, e depois a gente tem, para aqueles que não conseguirem recuperar, né? Não conseguirem a nota, tem um trabalho de recuperação lá no final. Deixa eu ver se eu já dou as datas para vocês aqui. A primeira avaliação vai ser dia... Oi, Igor, tudo bom? Fala. É Patrícia, não sei se tu te lembra de mim. Tu era colega da Patrícia Saibro, não era? Eu era colega da Patrícia Saibro faz alguns anos já. Na época eu tinha cabelo e barba preta ainda. Tudo bem? Não, Fala. eu não sei se tu tá mostrando, não tá aparecendo os slides. Eu não estou projetando nada, eu estou só falando. Tá bom, tá bom, tá bom. Prazer te ver, prazer ser tua aluna. Igualmente. Só estou olhando aqui, cadê o diabo da prova? Curva normal, teste paramétrico. Eu tenho a impressão que, cara, hoje não está na... Mas deve ser dia 8 de outubro, dia 1º de outubro. A primeira avaliação, se eu não me engano. E a segunda avaliação... Cara, não saiu aqui no Trubicas. E a segunda, dia 6 de dezembro. Vocês vão ter até o dia 13 de dezembro para entregar. É iniciozinho de outubro e iniciozinho de dezembro, as duas avaliações. Depois eu boto lá no Moodle direitinho. Acho que no Moodle até já está direitinho, mas eu coloco lá direitinho para vocês. No Moodle, às vezes, tem um fórum. Então, sempre que tiver, por exemplo, vai ser liberada a aula da semana tal. Aí eu vou botar um fórum e esse fórum vai para os e-mails de todo mundo que tiver inscrito na disciplina. 4 de outubro, a Catine me ajudou ali. Obrigado, Catine. Então, sempre vocês vão receber, a próxima aula está disponível no Moodle.
Aí no Moodle vai ter um videozinho com a aula gravada. As aulas, infelizmente, não são curtinhas, não são aulas de 10 minutos, tá? São aulas, talvez, às vezes, de 40, 50 minutos, né? Mas, tipo, essa aula de hoje já tem lá gravada do semestre passado, né? Mas eu vou gravar ela de novo e vou botar lá. Mas vocês podem ir compartimentando, né? Assiste uma parte, depois assiste outra. Então, vocês vão ir fazendo a organização da agenda de vocês conforme a disponibilidade. Alguns talvez tenham reservado esse horário para fazer, né? Então, tem o horário da disciplina basicamente para vocês se organizarem para poder assistir. Quem quiser deixar para assistir final de semana, deixa para assistir final de semana. Todos os vídeos de todas as aulas, a partir do momento que eles forem lançados, eles vão ficando disponíveis para vocês. Quer revisar, vai lá, revisa. Não me lembro mais do teste T, vai lá e olha o teste T. Né? Os módulos vão ser mais ou menos assim. Essa primeira parte é uma parte talvez um pouco mais maçante, um pouco mais chata, mas a gente precisa passar por algumas coisas teóricas, alguns conceitos, algumas coisas teóricas para, digamos assim, sedimentar conhecimento e facilitar depois quando a gente passar para o segundo módulo, em que a gente vai ver alguns testes. E quando a gente for falar de alguns testes, eu vou brincar de roça com vocês, né? Eu vou pegar um programa, que é um programa que eu utilizo, que é o SPSS. Né? Infelizmente, ele não é gratuito, não é de graça, mas ele é o mais fácil, digamos assim, é plug and play, né? Tu aperta os botões e as coisas acontecem. Não precisa programar, que nem o R, por exemplo, né? Então, a gente vai usar o SPSS para mostrar para vocês, pelo menos, como que é esse papinho da roça. A roça é assim, eu tenho que mostrar o caminho da roça, aonde que a gente clica e como é que a gente faz para conseguir executar o teste. E quando eu chego lá na roça, o que que eu colho? Né? Uma vez um amigo me mandou ir no supermercado comprar berinjela, né? E eu, caraca, o que é uma berinjela? Não tinha nem ideia o que que era uma berinjela. Aí chega lá na roça, tem que saber colher a berinjela. Ou seja, quando o programa emite os resultados, a gente tem que saber ali o que que realmente interessa para a gente colocar no trabalho. Não sei se vocês já tiveram a aventura de sentar com o estatístico, com o banco de dados de vocês, ou mandar o banco de dados para o estatístico, ele faz todas as análises possíveis e imagináveis e devolve uma camaçada de PDF para vocês desse tamanho, e vocês têm que ver, cara, e agora? O que que tem aqui que interessa, né? Então, o primeiro módulo vai ser uma parte um pouco mais teórica, e o segundo módulo vai ser, então, essa parte um pouco mais prática de utilizar alguns testes de acordo com os objetivos mais frequentes, né? A gente vai ver algumas famílias de testes e tal, né? A gente vai tentar mostrar para vocês também como que a gente constrói, como é que a gente escreve, ou como é que a gente lê um parágrafo de estatística, aquele parágrafo que todo mundo pula quando está lendo um artigo, né? Introdução todo mundo lê, beleza, uma delícia de ler introdução, né? Aí quando vai para a metodologia ali na parte legal, início, tá, o último parágrafo da metodologia, que geralmente é estatística, todo mundo pula. Ou vocês vão dizer que vocês leem aqui. Nem preciso dizer, né? Todo mundo pula. Resultados, é legalzinho, tá, mas a discussão, sendo que a parte mais importante do trabalho é justamente, né, a metodologia e os resultados, né? O Moodle tem uma chave, é verdade, eu tenho que me lembrar qual é a chave do Moodle, eu tenho que entrar lá no Moodle e olhar a tal da chave, que eu acho que é Biostat 2021, né? Mas eu acho que ele tem um acesso sem chave, era para ter pelo menos um acesso sem chave, mas eu divulgo para vocês aqui, não se preocupe que até o final, ou eu mando por e-mail para vocês a tal da chave, eu esqueci de olhar. É essa mesmo. É aberta, né? É essa chave mesmo, deu certo. Hein? É Biostat 2021? Uhul! Nem precisei olhar, então. Para a próxima turma eu vou fazer, em 2023 vai ser Biostat 2022, vou sempre um ano atrasado, né? Mas tudo bem. O que mais que a gente tem para falar da disciplina? Bom, nas terças-feiras, nesse horário das 18 às 20, eu vou estar sempre olhando o fórum e os e-mails de vocês. Tá? Se eu passar a semana inteira olhando e-mails, são 100 alunos, eu vou passar dedicação exclusiva só para a disciplina. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, questões, inclusive às vezes envolvendo os projetos de vocês, tal, né? Dei uma aula sobre um assunto, professor, meu projeto assim, assim, assado.
Quiserem mandar e-mail, fiquem à vontade. Podem mandar e-mail quando vocês quiserem. Sábado, às 3 da manhã, domingo, antes da missa, não tem problema. Eu vou responder nas terças-feiras, das 18 às 20. Eu vou responder para vocês, porque é o horário que eu vou me dedicar a... Pode ser que eu responda fora do horário também, mas a chance maior é de eu responder dentro desse horário. Mas às vezes dá uma louca, eu fico respondendo. As perguntas às vezes são muito instigantes, eu aproveito muito para aprender também com vocês, né? Porque às vezes vocês fazem umas perguntas que eu tenho que estudar para responder, eu não consigo responder às vezes tão fácil. Né? Eu acho que não tem aquele I ali, Milena, acho que é Biostat, com T mudo, 2021, né? Mas, isso, sim, é Biostat. Feito, tá entrando, show de bola. O que mais que tem de organização da disciplina? Bom, passar não é fácil, não é difícil, tá? Relativamente fácil. Estão preocupados por passar. Eu sei que tem gente estourando prazo aí e tal, né? Mas é relativamente fácil de passar. Não se assustem com as notas, porque às vezes a primeira prova todo mundo acaba indo tirando ali 7, 8, as pessoas estão acostumadas só a tirar 10, né? Em época de pandemia, mas depois na segunda, geralmente, o pessoal acaba se apavorando, estudando um pouco mais e acaba compensando e passando. A última turma de 100 pessoas, 3 pessoas rodaram. E aí fizeram o trabalho depois e passaram. Ou seja, né, 97% das pessoas passam. Ou seja, tá dentro. Não se assustem com isso. O importante é vocês aprenderem. Né? Não é a nota. Até porque depois ninguém olha mais histórico, essas coisas assim, não vale, né? Então, a ideia é que a gente consiga aprender juntos aqui. Este link que vocês estão na aula aqui, eventualmente, de repente, no sábado de manhã, vamos marcar uma aula extra para corrigir a prova. Né? Se vocês acharem que precisa, não tem problema, a gente vai lá, nós vamos usar sempre esse mesmo link, que inclusive está lá no Moodle. Né? Para, se precisar de alguma outra aula, alguma coisa, a gente combina, marca direitinho e faz acontecer. Mas, a princípio, né, até a correção das provas vai ser por vídeo, eu gravo. A prova é sempre nova, né? Sempre tem questões novas, tal. Eu sempre pego algumas questões antigas, mas misturo com algumas questões novas. E aí eu gravo um vídeo para dar como é que é a correção da prova lá. Por que é isso? Por que é A? Por que não é B, né? Eu acho que é Biostat 03, alguma coisa do gênero. Cara, essas coisas administrativas, meu, eu sou um zero à esquerda, como diria o pessoal da bioestatística, né? Tá o nome da disciplina, bioestatística. Só que para mim a disciplina não aparece no Moodle, né? Eu tenho que entrar num tal de painel para eu achar a disciplina que eu sou o regente, senão ela não aparece automático para mim. Ó, o pessoal tá se agilizando aqui. Bueno. Deixa eu entrar no chat para ver se tem mais alguma coisa que eu não respondi. Tem uns colorados se manifestando aqui. Tem uns torcedor do Melgar também se manifestando. Tem de tudo. Eu vou tentar brincar bastante, tá? Eu sei que é estranho eu ficar brincando e não ouvir risadas, porque tá todo mundo com o microfone fechado, mas se alguém se ofender com alguma brincadeira, por favor, me chama no privado e me xinga lá, sem problema nenhum. Sou bem aberto a xingamentos. PPG 17, bioestatístico, acho que é o nome, né? Tá. Boa. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente começar a conversar algumas coisas. Ocultar, apresentar. Não verei vocês por um tempo, então qualquer coisa vocês têm que, eu acho que dá um barulhinho quando levanta a mão aqui, né? E aí eu consigo conversar com vocês direito. Abra o microfone e pergunte a qualquer momento. Cara, começar uma aula de bioestatística apresentando essa tela, digamos assim, não é bem uma tela, né? Essa pintura é um afresco, parece uma coisa engraçada, né? Mas eu acho que serve para eu tentar mostrar para vocês o seguinte: tem dois tipos de estatística. Tem a estatística que a gente aprende na faculdade, que é aquela estatística mais descritiva, e tem essa estatística que a gente chama de bioestatística, porque é aplicada à área da saúde, né?
que é uma estatística mais inteligente, é uma estatística mais complexa, mas ela é mais inteligente porque ela é inferencial. A gente vai inferir alguns resultados, né, de acordo com algumas probabilidades. Então, a estatística, aquela mais descritiva, tal, a mais básica, né, a gente acha que sabe, pelo menos domina relativamente bem, né? Quantos por cento disso, quantos por cento daquilo, tal. Mas a estatística inferencial, ela é um pouquinho mais complexa. Então, eu queria ouvir de vocês, para a gente fixar bem essa diferença, né? Eu quero saber, assim, o que vocês estão enxergando, o que vocês estão vendo aí na tela de vocês? Além da minha cara feia. Só abrir o microfone e falar. A imagem da Santa Ceia? A imagem da Santa Ceia. Tá. Quem é que falou? Eu, a Maria de Fátima. Oi, Maria de Fátima, obrigado. Então, a Maria João corrigiu, que é a última ceia, né, Maria João? Porque Santa Ceia parece que tinha todas as noites, né? Eles se juntavam e tinha todas as noites a Santa Ceia. Essa aqui é a da última. essa é uma pegadinha. A pessoa que não é muito religiosa, mas tudo bem. Então, é uma pegadinha só, né? Na verdade, é a última ceia, pintada por um cara chamado Leonardo da Vinci. Só que isso a gente não está vendo aqui, né? A gente sabe porque alguém contou. Mas o que a gente está vendo? Uma pintura, que na realidade é um afresco, né? Está pintado numa parede da última ceia. O que mais vocês estão vendo? Vai, Maria de Fátima, já que tu não é tão religiosa, o que tu está enxergando aí? Bom, a imagem de Cristo, dos apóstolos. Como é que tu sabe que é Cristo? Como é que tu sabe que são os apóstolos? Bom, aí é baseado no que eu sei da última ceia. Olha como é difícil a gente dizer o que a gente está vendo. Eu quero saber o que vocês estão vendo. Já está fazendo inferências. Veja como a inferência está no nosso DNA, né? Tem razão. O que tu está vendo aí? Então, são pessoas sentadas à mesa. Boa, melhorou. Né, que estão, algumas conversando entre si, outras observando a pessoa que está no centro. Elas representam, pelo menos pelo que a gente está vendo, que elas estão conversando entre si. Não está escutando elas falar. Se é que tu está escutando, me avise que eu te recomendo uns colegas que são psiquiatras. Mas eu não disse que eu estivesse escutando, eu disse que elas estavam conversando e algumas observando a pessoa que está no centro. Tem uma pessoa no centro, né? Legal. O que mais vocês estão vendo? Vamos pegar aqui. Érico, o que você está vendo aí, Érico? Eu tenho uma chamada aqui que eu posso chamar vocês, que isso é muito legal. Aí o Érico vai botar que ele está sem microfone. Eu tô ouvindo, tô presente aqui, professor. Érico. O que tu está enxergando aí? É uma representação de uma imagem, sei lá, né, com os 12 apóstolos. 12 apóstolos, como é que tu sabe que são 12 apóstolos? Porque a história conta que é 12 apóstolos, né? Conhecendo ao longo da vida a imagem, né? Eu quero saber o que tu tá enxergando, cara. Com os teus olhos, não com o teu cérebro. Tem 6 pessoas à direita e 6 pessoas à esquerda da pessoa central. Isso aí. Tem uma pessoa no meio. O que mais vocês estão vendo? A Aline, que tinha levantado a mão. O que mais, pessoal? Tem muita coisa para se enxergar aí. Oi, boa tarde. Fala. A gente diz o nome porque eu não enxergo vocês, não. Larissa. Oi, Larissa, o que tá enxergando aí? Tá certo. A última Santa Ceia, né? Que a gente vê aí. Tu tá inferindo, tu não tá enxergando isso. Pode ser. Eu vejo 12 pessoas e uma centralizada. Tá. O pessoal, tipo, tem um grupinho de 3, outro grupinho de 3. São 4 grupos de 3 conversando entre eles. Legal. Comidinhas. Os pés eu não consigo ver. Tá difícil, né? Eu vejo 4 portas de um lado, ou janelas. Tá. De um lado e do outro. Tá. Atrás eu vejo, sim, 3 janelas. Tá. Eu vejo um teto quadriculado. Olha, show.
eu vejo uma mesa com, acho que é tipo, não sei o nome daquilo. Tipo um tabuão com uns negócios embaixo, que a gente faz churrasco. E no meio tem tipo um retângulo ali, uma coisa estranha que tá dobrando a toalha. Boa. Beleza, cara. Esse é um olhar descritivo. Essa é a estatística descritiva. É dizer o que tu tá vendo. Né? Claro, dá para dizer mais detalhes, né? Tem pessoas que estão de vermelho e azul, tem pessoas que estão de azul e meio amarelo dourado, tem gente de branco, tem os que tem careca, tem os que tem barba branca. É para passar o resto da tarde aqui descrevendo o que a gente está vendo aí, né? Então, isso é estatística descritiva. Mas olha como é difícil a gente separar do inferencial, né? Mesmo a Larissa, que fez uma descrição super boa, falou que a última Santa Ceia, cara, isso já é uma inferência. Né? Eu estou fazendo essa brincadeira aqui para mostrar para vocês como é diferente a gente descrever e a gente inferir. Né? E embora seja muito mais tentador a gente inferir, descrever é uma coisa chata. Tantos por cento de um lado, tantos 50% de um lado, 50% do outro, um cara sentado no meio, fica muito chato de escrever. Inferência, ela é muito mais interessante, e na estatística, mais ainda, do ponto de vista clínico. Porque a descrição fica bobinha. Sabe aqueles trabalhos transversais, assim, que descrevem, né? Não sei se vocês sabem, mas em congresso, quando vocês apresentam um pôster, essas coisas assim, né? A palavra que mais aparece, né? Se fosse fazer uma nuvem de palavras, a palavra que mais aparece é o tal de perfil. Perfil dos pacientes atendidos no ambulatório X. Perfil de paciente transplantado. E perfil é uma estatística descritiva, né? Tanto são homens, tanto são mulheres. Fica chato de ler isso, né? A inferência, ela é muito mais rica, ela é muito mais interessante, né? Como a Maria de Fátima, a Maria João, a Larissa, né, o Érico aqui ajudaram. São os 12 apóstolos, né? Jesus Cristo ali no meio. A princípio, a gente acha que é a última ceia, que o Da Vinci, assim, então, descreveu, né? E quem domina um pouco de religião sabe o que aconteceu aí na última ceia? O que aconteceu aí nessa última ceia de diferente? Alguém lembra? A traição de Judas? Então, o Judas, que a princípio é esse carinha aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês direitinho. Esse carinha aqui é o Judas. Opa, não está desenhando. Ei, espera aí, vamos apertar um page up aqui. Vamos botar uma canetinha. Esse cara aqui, ó, é o Judas, né, a princípio. Então, na última ceia, né, se a gente for inferir que essa é a última ceia mesmo, né, foi nesta noite aqui que Jesus, né, fez uma previsão, segundo a igreja, né, dizendo, esta noite alguém me trairá. Mas, como é só uma inferência, né, vou desafiar os mais religiosos, mais católicos, dizendo que talvez não tenha sido uma previsão, talvez tenha sido uma ordem. Esta noite alguém me trairá. E a nossa causa então continuará. Como é inferência, eu posso inferir e interpretar de várias maneiras, né? Lá na Bíblia está escrito que Jesus fez uma previsão, ele disse, essa noite alguém me trairá. E aí então Judas, né, teria entregado Jesus por 30 moedas de prata, alguma coisa do gênero. Mas e por que não pode ter sido uma ordem, né? Olha, esta noite, para nossa causa continuar, alguém vai me trair, eu vou virar mártir. São inferências. A inferência é muito mais tentadora. Todo mundo lembra do filme, aquele Código da Vinci? Quem não viu, recomendo que veja, né? Aí tem mais uma trolha de interpretações em cima deste afresco. Por que não é um quadro, né? Não é uma pintura? Porque ele está pintado numa parede. E esse triângulo que vocês estão vendo aqui, meio estranho, está atrapalhando ali a mesa, é uma porta que os padres abriram em cima do afresco e depois mandaram fechar, né? Está em Milão, esse afresco. Então, quem viu o Código da Vinci, tem 3 milhões de interpretações aqui, né? Primeiro, esse cara do centro aqui é Jesus, mas quem está ali do lado não seria o apóstolo Tiago, né? Seria Maria Madalena. Né? Então, se transpuser a Maria Madalena, que está à direita de Jesus, botar ela para a esquerda, ela encaixa exatamente no ombro dele aqui, se fosse a Maria Madalena, tal, né?
Alguém, eu acho que foi a Larissa, né, observou direitinho que eles estão agrupados de 3 em 3, né, 4 grupos de 3 apóstolos, né. Aí tem toda uma história de que talvez cada um desses grupos de 3 represente uma, como é que eu vou dizer, na astrologia, né, a gente tem os 4 elementos, né, terra, fogo, água e ar. Então, cada grupo desses talvez representasse um dos elementos da astrologia. Casualmente, a gente tem 12 apóstolos, são 12 signos do zodíaco. E tem umas pessoas que estudaram a personalidade dos apóstolos e juram de pé junto que cada uma dos apóstolos representa um signo do zodíaco. Inclusive, esse material está lá no Moodle. Depois, se vocês quiserem ver o signo de vocês e qual apóstolo vocês seriam, né? Está ali no Moodle, só a título de curiosidade. Né? Por exemplo, eu sei que o meu, que é escorpião, é o Judas. Então, né, sou o traidor da turma ou o herói da turma, depende do ponto de vista, né? Traidor para os mais tradicionais, mais conservadores, e talvez o herói, né, que assumiu a ordem de Jesus, e Jesus disse, alguém me trairá. E o Judas disse, tá, mestre, eu faço isso por ti. Eu fico de traidor da história. Então, tem todas essas inferências aqui, né, para a gente poder brincar. Claro que a inferência, como eu estava dizendo para vocês, ela é muito mais tentadora, ela é muito mais sedutora do que a parte descritiva. Então, muitas pessoas se aventuram na bioestatística, achando, vai ser aquela chatice ficar descrevendo tantos por cento isso, tantos por cento aquilo, parará, parará. E eu vou dizer para vocês que a bioestatística não é só a parte descritiva. A parte descritiva é importante? É. Mas a parte inferencial é que é muito mais sedutora, muito mais interessante. Nós não vamos ver o vídeo, tá? Mas tem alguns videozinhos mostrando algumas coisas interessantes. Tem um deles, que alguns talvez já tenham visto, que é Zeitgeist. Zeitgeist é uma trilogia, tem 3 partes, né? E a primeira conta a história do dinheiro. Olha, a pessoa entrou sem eu autorizar aqui, que bom. Conta a história do dinheiro. A segunda, que eu gostaria que vocês olhassem pelo menos os primeiros 15 minutos, mostra uma história, que é a história do nascimento de Jesus, enfim, né? Mostra a história como ela é, mas ela mostra uma outra maneira de se interpretar a história que contaram a vida inteira para vocês, né? Então, o que eu quero dizer com esse videozinho é que muitas coisas, às vezes, parece que são porque a gente não questiona, a gente não tem olhar crítico em cima do que nos contam, que já está consolidado culturalmente, inclusive, e se a gente não tem olhar crítico, a gente só repete o que nos falam. Se a gente tem um olhar crítico, talvez a gente possa enxergar as coisas de uma outra maneira. Na segundo filme, então, dessa série Zeitgeist, os primeiros 15 minutos, se eu não me engano, 10 a 15 minutos, mostram uma outra versão para a história do nascimento de Jesus, que vai completamente contra, né? Não contra, mas é uma explicação profana, digamos assim, nada religiosa, né? Sobre o nascimento de Jesus Cristo. E é uma maneira interessante da gente ver que nem tudo que a gente lê ou nem tudo que nos falam é necessariamente verdade. Pode ser que exista uma outra história por trás disso. E quando a gente domina uma ferramenta como a bioestatística, talvez a gente enxergue com outros olhos. Por exemplo, vocês vão num congresso e o cara mostra lá que a rebimboquina, né, ela melhora a pressão das pessoas com um P maravilhoso, né, o tal do valor de P, 0,000001. Olha, baixou a pressão arterial, a rebimboquina, olha ali o P significativo, que beleza. Se a pessoa não sabe olhar criticamente, né, não entende nada de estatística, sabe que aquele valor de P tem que ser daquele tamanho para ter significância estatística, a gente vai acreditar. Mas daqui a pouco, baixou a pressão arterial em 1 milímetro de mercúrio. Mas como é que deu significância estatística? Isso é estatística. Às vezes dá significância estatística, mas não tem relevância clínica nenhuma. Então, se a gente não tem um olhar crítico em cima do que estão falando para a gente, inclusive de conhecimentos já consolidados, a gente não consegue construir novos conhecimentos. Então,
a estatística permite, ela não é determinante, mas ela permite que a gente veja com outros olhos, né, dados científicos, ou, vamos dizer assim, verdades que a princípio estão consolidadas, né? E a partir do momento que a gente começa a ver com outros olhos, talvez a gente crie outras hipóteses e consiga refutar ideias antigas e talvez criar novas alternativas, né? Como, por exemplo, a própria história de Jesus. É bastante interessante. Talvez alguns já tenham visto, talvez alguns não tenham visto ainda. Eu não perderia tempo vendo os 3 filmes do Zeitgeist. O primeiro é bem legal, conta sobre a história do dinheiro e tal. E no segundo, que é essa partezinha interessante ali, os primeiros 15 minutos, assim, que contam um pouco essa outra versão sobre o nascimento de Jesus, para abrir um pouco a nossa mente. O terceiro vídeo deles é realmente o piorzinho, nem vale a pena. Bueno. Mas para a gente entrar na estatística propriamente dita, a gente tem que também dominar um pouquinho de metodologia científica. Óbvio que eu não vou revisar tudo sobre metodologia científica, e praticamente é uma outra disciplina, né? Mas só para lembrar vocês que a gente tem 2 tipos de pesquisa. A pesquisa quanti e a pesquisa quali. É importante a gente ter isso em mente, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. É outro departamento. Tipo de pesquisa quantitativa, a gente usa estatística. Na pesquisa qualitativa, também pode usar estatística, mas geralmente vai ser estatística descritiva, né? Então, quem for usar bioestatística, quem for usar esses recursos estatísticos, vai estar necessariamente fazendo pesquisa quantitativa. Ah, mas dá para fazer híbrido? Dá. Tem alguns projetos que vão usar um híbrido de metodologia quantitativa e metodologia qualitativa. Não tem problema nenhum. Que é diferente de falar de variáveis. Já vamos ver isso daqui a pouquinho. Bom, o que é a tal da estatística ou bioestatística, aplicada à área da saúde, né? Estatística é um conjunto de ferramentas, de instrumentos, que simplesmente extraem informações de um banco de dados. Extraindo informações de um banco de dados, a gente vai conseguir tomar decisões em cima de probabilidade, em cima de um grau de incerteza. Isso é estatística. São ferramentas que, então, extraem informação de um banco de dados que vão permitir com que a gente decida se aquilo é verdade ou não é verdade. Só que para decidir se é verdade ou não é verdade, a gente sempre vai ter um grau de incerteza. Eu escutei que alguém levantou a mão, acho. Oi, eu sim, professora Carolina. Não sei se tu está passando os slides. Ficou travado naquela primeira tela. Ainda? Ué, era para estar passando. Ah, peraí que eu saio e entro de novo. Quero manter anotações, descartar. Vamos ver se agora vai. Agora sim, está aparecendo. Agora apareceu, né? Que engraçado. Sim, apareceu. E... Tá. Pois é. Era pra... Só não está no modo de apresentação de slide. Tá no modo de apresentação. Não está aparecendo para vocês com a apresentação? Não, aparece como se fosse um slide, como se tu fosse mexer no arquivo. Ah, sim. Parece no modo edição, é. É modo edição, desculpe, isso. É, mas para mim aqui está com modo apresentação. Agora eu fui para o modo edição. Vamos parar a apresentação e vamos compartilhar novamente. E vamos ver se anda. E agora continua do modo edição, né? Isso, tá no modo edição. Que engraçado, para mim está no modo apresentação aqui. Não, mas dá para enxergar, Dá para enxergar por enquanto. Uhum. Quando as letras ficarem menores. Bom, então, de novo, é praticamente o que eu estou falando aqui é o que está escrito, né? Os slides também estão lá no Moodle, tá? Tem versão aula gravada e versão só slide depois para quem quiser. Então, estatística é isso. É um conjunto de ferramentas que vai permitir que a gente extraia informações de um banco de dados para tomar decisões. A tomada de decisão sempre vai ter um grau de incerteza. Por que vai ter sempre um grau de incerteza? Porque dificilmente a gente vai trabalhar com uma população inteira.
a gente sempre vai estar trabalhando com uma parte da população, uma amostra. A partir do momento em que eu não tenho 100% das pessoas que eu quero pesquisar, eu sempre vou ter um grau de incerteza. Então, nada do que é criado na ciência é absoluto. É sempre baseado em probabilidade. Tudo que vocês ouviram falar sobre, sei lá, Covid agora, né? Nos últimos 3 anos ouviram falar bastante sobre Covid. Cara, tudo é baseado em estatística, tudo baseado em probabilidade. Então, assim, dizer que tal vacina funciona, tem uma probabilidade grande de ser verdade, tem uma probabilidade pequena de ser falso. Então, é sempre baseado em incerteza. Cigarro está associado a câncer de pulmão. Né? Tem uma probabilidade grande de ser verdade, tem uma probabilidade pequena de ser falso. Por isso que a gente diz que acaba sendo uma verdade. É estipulado pela ciência que quando uma coisa tem 95% de chance de ser verdade, a gente considera como sendo uma verdade. Mas tem 5% de chance de não ser verdade. Mesmo assim, a gente considera como sendo uma verdade. Eu acho que o que aconteceu durante a pandemia foi que a ciência passou por uma crise, porque as pessoas aprenderam, né, o público leigo, de modo geral, aprendeu que a ciência não é definitiva, ela não é determinante, ela não é 100%. E as pessoas entraram em crises de ansiedade, felizmente, né, porque os consultórios de psicólogos e psiquiatras lotaram durante a pandemia por causa das ansiedades. Nada era definitivo. Então, só para exemplificar que sempre que a gente tomar alguma decisão sobre verdades e falsidades em ciência, é baseado sempre num grau de incerteza. A comunidade científica aceita 5% como um máximo de incerteza para a falsidade, que é o valor do P, né? 0,05 é 5%. Menos do que isso, o P é baixo, a chance de ser falso é baixa, então a gente considera como uma verdade. Isso é o valor de P. É a chance de estar errado. Quando a chance de estar certo é maior do que 95, ou maior do que 95, 96, 97, 98%, pô, beleza, então tem uma grande chance de ser verdade, né? Como eu disse para vocês, né, a gente tem então a estatística descritiva, que geralmente vai nos permitir descrever um conjunto de dados, né, mas a gente também tem a nossa maravilhosa estatística inferencial, que vai permitir, principalmente, que a gente interprete dados e generalize os resultados para uma população inteira. Então, eu vou avaliar uma amostra, que é uma parte da população, e depois vou poder generalizar. Isso é estatística. Estatística barateia bastante os projetos de pesquisa de vocês, tá? Se não fosse estatística, vocês teriam que avaliar todo mundo, aí ia ser bem mais caro e bem mais demorado. Não ia dar para fazer um mestrado em 2 anos, né? Por exemplo, agora eu mudei o slide e ele não mudou aí para vocês, né? Não mudou. Agora mudou. Agora mudou, mas eu tive que sair da apresentação e voltar para a apresentação. Sei eu por que está isso. Bom, dentro da metodologia científica, né, só lembrando, a gente tem a pesquisa qualitativa, ela também é importante, também tem o seu rigorismo didático, metodológico, né, e ela é essencialmente descritiva, né, ela nos ajuda a ter uma visão melhor do processo como um todo, né, dá mais importância ao ambiente, às relações com o sujeito, ou seja, como é que o sujeito interage com o ambiente, né, o que a gente pode chamar de fenômeno, fenomenologia. Tem todo um rigorismo também para a gente avaliar os dados, tal, né? Só que na hora de publicar, a metodologia qualitativa, ela tem um volume muito grande de dados. Tudo o que um sujeito me diz é resultado. Eu não consigo juntar 80 respostas de sujeitos e fazer uma média. Na pesquisa qualitativa, se eu tenho 80 sujeitos, são as respostas dos 80 sujeitos que eu tenho que publicar. Então, o volume de dados é muito grande. Na hora de publicar, dificilmente a gente consegue transformar num artigo de, sei lá, 5.000 palavras, que nem as revistas pedem. Né? Às vezes tem que transformar num livro, uma tese, um livro, né? Então, as pesquisas qualitativas têm lá o seu papel, né? Mas elas são bastante difíceis depois da gente publicar.
A pesquisa qualitativa também busca padrões, busca regularidades e tal, né? E ela permite distorções do observador, diferente da pesquisa quantitativa, essa que envolve estatística, em que o observador, no caso nós, pesquisadores, temos que ser o mais neutro possível. Na pesquisa qualitativa, não precisa ser neutro. Eu posso interpretar os dados à luz do fulano, à luz do ciclano, segundo o Beltrano, né? Então, eu não preciso ter neutralidade. Na pesquisa quantitativa, inclusive, no estilo redacional, quando a gente escreve os resultados de uma pesquisa quantitativa, a gente tem que ser o mais neutro possível, né? Sem adjetivos de preferência, né? E eu não sei exatamente, porque só muda o formato, a apresentação ele não anda. Então, vou ficar eu também, para mim, aqui no formato edição, aqui, né? Bom, dito isso, a gente precisa entender o que é a tal da variável. Cara, que variável é o principal construto da pesquisa quantitativa. É o principal construto da estatística, é a tal da variável. Nos projetos de vocês, de mestrado, de doutorado, vocês têm que entender de todas as variáveis que vocês vão pesquisar. Ah, professor, mas meu trabalho tem 2.000 variáveis. Vai ter que entender uma por uma. Que é através da variável que a gente vai conseguir colher a informação para o banco de dados, para depois a gente conseguir extrair essas informações. Então, a organização das variáveis é talvez a parte mais importante para uma pessoa que depois vai fazer uma análise estatística. Inclusive, uma das tarefas, eu esqueci de dizer, tá? As aulas de sábado, aquelas são algumas tarefas, quem quiser fazer faz, quem não quiser fazer não faz, né? Mas eu botei algumas tarefas para vocês lá no sábado, mas vocês podem fazer quando vocês quiserem. E uma das tarefas é justamente vocês organizarem as variáveis de vocês, estudarem as variáveis de vocês. Vou dar alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem a importância que é uma variável. Como o nome está dizendo, uma variável não é uma constante. Lembram lá das matemáticas do ensino médio, né? A gente tinha constantes. Constante de fulano, constante de ciclano. Uma constante não muda. Uma variável muda, porque cada um dos sujeitos da pesquisa tem uma informação diferente. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, peso. Cada um de vocês tem um peso. Então, o peso para a Fátima, peso para Maria João, peso para o Igor, são pesos diferentes. Por isso que o valor de cada um varia. Então, a gente chama esse valor de variável. Valor variável. Né? Então, são geralmente variáveis que a gente consegue mensurar, nem sempre, né? De cada sujeito. Cada sujeito vai ter um valor diferente. Ah, professor, mas, por exemplo, sexo é uma variável? É, sexo é uma variável. Preferência sexual também é uma variável. Estar vivo, estar morto também é uma variável. Mas só varia duas coisas? É, sim e não. Fratura e não fratura. Pronto. Mas é uma variável porque o resultado está variando. Não é uma constante. Não é que nem o π, que é 3,1416, tal, é sempre o mesmo valor. Então, exemplo. Por que é importante a gente estudar as variáveis? Vamos lá. Eu vou pegar 2 exemplos bem práticos do dia a dia que a gente se atrapalha às vezes. Escolaridade. Como é que a gente avalia escolaridade? É uma variável. Mas como que vocês vão estudar escolaridade? Geralmente não é uma variável tão importante nos trabalhos da área da saúde, né? Mas às vezes, dependendo do objetivo, pode ser. Como vamos estudar variável escolaridade? Como é que a gente prefere estudar? A gente pode ter uma variável escolaridade categórica, onde eu tenho várias categorias, desde o analfabeto até o pós-doutor, passando ali pelo ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto. Pode fazer assim. Pode fazer série por série. Primeira série do ensino fundamental, segunda série. Pode ter várias categorias. Mas a gente também pode estudar a variável escolaridade como uma variável contínua, como, por exemplo, número de anos estudados.
Aí vocês vão dizer, tá, professor, mas se o cara tá com 52 anos e tá rodando toda a vida na terceira série do ensino fundamental, bom, o cara tem 48 anos de estudo, mas tá na terceira série ainda. Eu vou dizer para vocês, o cara não roda 48 vezes na terceira série, ele já parou de estudar há muito tempo, já está trabalhando há muito tempo. Eu, pessoalmente, prefiro colher dados de escolaridade com número de anos estudados. Mas, dependendo do objetivo do trabalho, pode ser interessante a gente colher como uma variável categórica. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo. Variável IMC, Índice de Massa Corporal. Peso dividido pela altura ao quadrado. É isso ainda, né? Acho que não mudou o conceito, né? Então, legal. Vou colher IMC de todo mundo. Cara, mas a variável IMC, ela não é uma variável pura. Ela é uma variável composta, né? De outras duas variáveis, que é peso e altura. Então, para eu ter uma variável IMC, que é uma variável composta, talvez eu tenha que pegar outras duas variáveis primeiro, né, e estudar, colher o dado bruto, peso, altura, e aí eu faço essa meta-variável índice de massa corporal. Ah, mas o que me interessa mesmo é o IMC. Beleza, mas do IMC tu não consegue obter a altura e o peso. Tu tendo a altura e o peso, tu consegue compor o IMC. Então, sempre tentem pegar a variável mais pura, mais bruta, e não a meta-variável, digamos assim. Outro exemplo da importância da variável. Ah, eu quero estudar pressão arterial sistêmica. Legal, vou botar lá no meu banco de dados, 120 por 80. Cara, 120 por 80, o computador, a planilha, não vai entender. Por quê? Na pressão arterial sistêmica, eu tenho dois componentes, o sistólico e o diastólico. Então, talvez eu tenha que colher separado. Pressão arterial sistólica, botar como sendo uma variável, pressão arterial diastólica como sendo a outra variável. Se vocês botarem 120 por 80, provavelmente o computador vai transformar isso em 1,5. Se vocês botarem no Excel ou em qualquer planilha de banco de dados, assim, o computador não vai entender. O computador tem uma coisa que ele não entende. Então, sempre tentem colher a variável da maneira mais pura, mais bruta, e aí depois a gente faz as composições que nos interessarem. Tem várias maneiras da gente chamar as variáveis, né? Tem vários tipos de variáveis. Então, tem o critério metodológico e o critério de medição. O critério metodológico considera 3 tipos de variáveis que são bastante interessantes. A variável dependente, que é basicamente aquilo que a gente, né, quer estudar, né? Então, se a pressão arterial depende da obesidade, depende da idade, depende do tabagismo, depende do, sei lá, do histórico familiar, da genética. Então, geralmente, é a variável que depende de alguma outra coisa. Então, variável dependente. Geralmente é o que a gente está estudando. E a variável independente é a causa de uma modificação. Né? Nesse exemplo da pressão arterial, por exemplo, a obesidade é uma variável independente. Pode estar interferindo na pressão. O tabagismo, história familiar, a idade, sedentarismo, sei lá. Né? E o que eu acho mais legal aqui dessa nomenclatura do critério metodológico é o que a gente chamaria de variável de confusão ou de confundimento. São algumas variáveis que não estão exatamente diretamente associadas, mas elas podem atrapalhar bastante os resultados. Vou dar exemplo para vocês de um estudo que foi publicado, sei lá, 1940, alguma coisa do gênero, mostrando que os gordos viviam mais do que os magros. Tem o século passado, né? 1940, 1950, não deu mais direito, mas mostrava isso. Os gordos vivem mais que os magros. Hoje todo mundo diz, cara, mas como isso? Não tem como. O gordo vive menos, tem mais chance de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, de síndrome metabólica, escambau, né? Como é que um estudo inglês, uma coorte inglesa, mostrou que os gordos viviam mais que os magros? Bom, eles não tinham levado em conta uma variável de confusão, tá? Que era tabagismo. Eles não levaram em conta
que, na amostra deles, os magros fumavam muito, por isso morriam mais que os gordos. E quando incluíram a variável de confusão, tabagismo no estudo, aí tudo entrou nos eixos. Os gordos viviam mais porque não fumavam, tanto quanto os magros daquela amostra. Então, variáveis de confusão, a gente precisa estudar, a gente precisa quebrar a cabeça, precisa fazer consultoria, precisa conversar com as pessoas para ver que outras variáveis de confusão podem ser estudadas e que estejam interferindo na minha variável dependente. A partir do momento em que eu incluo uma variável de confusão no meu estudo, eu controlo ela depois estatisticamente. Então, fica mais fácil da gente não ter vieses de confundimento, ou vieses de confusão. Então, só nomenclaturas aqui de variáveis, Do ponto de vista metodológico, esse nome independente, dependente, variável de confusão, faz muito sentido, legal. Mas para a estatística, a gente usa o critério mais de medição, E aí que eu disse para vocês, a gente tem as variáveis qualitativas e a gente tem as variáveis quantitativas. Tem nada a ver com pesquisa quant e pesquisa quali. Falou em palavra variável, é pesquisa quant. A palavra variável é jargão de pesquisa quant. Dá para usar também na qualitativa? Dá, porque a qualitativa é bem permissiva, De modo geral, o jargão variável tem a ver com pesquisa quantitativa. No critério de medição, então, a gente vai ter esses dois tipos de variável, a variável qualitativa e as variáveis quantitativas. A variável qualitativa é aquela em que a gente consegue ter duas alternativas só de resposta. Tipo, fratura é sim ou não. Então, isso é uma variável dicotômica. Quando eu digo que ela é dicotômica, porque só tem duas respostas. Ou quebrou, ou não quebrou. Ou está grávida, ou não está grávida. Não tem ligeiramente grávida. Uma possível fratura. Bom, possível fratura, na hora que faz o raio-x, tu vê se está fratura ou não está fratura, Então, a variável dicotômica é aquela que só permite duas respostas, como, por exemplo, sei lá, sexo biológico. Tá, tudo bem, pode ser hermafrodita também. Aí não vai ser dicotômica, aí ela vai ser politômica. Quando uma variável permite 3 ou mais respostas, a gente a chama de politômica. Por que que isso é importante? Dependendo do critério de medição aqui, se a variável é dicotômica, se ela é politômica, ou se ela é quantitativa, a gente vai ter testes específicos para cada tipo de variável. Os testes estatísticos que a gente escolhe, eles têm a ver com o tipo de variável e com o objetivo que a gente tem. Meu objetivo é comparar dois grupos. Legal, já sei quais os testes vêm na minha cabeça. Mas que tipo de variável eu tenho? Eu tenho uma variável dicotômica. Bom, então vou comparar dois grupos usando variável dicotômica. É um tipo de teste. Não, a minha variável é quantitativa. É outro tipo de teste. Então, para escolher um teste estatístico, eu preciso conhecer as minhas variáveis. Primeiro que para colher os dados, eu tenho que entender as minhas variáveis, professor, eu quero estudar qualidade de vida. Legal. Qual é o questionário que você vai usar? Vou usar o SF36. Medical Outcome Short Form 36. Alguns já devem ter ouvido falar. Legal, que bom, é um questionário bem conhecido e tal. Como é que funciona? Não sei. Bom, se não sabe, tu não conhece a tua variável. Tem que estudar um instrumento. Mas como é que faz? Pois é, não é só aplicar 36 perguntas e fazer a soma. Com certeza não é. Tem toda uma regrinha para ver como é que a gente faz o score da CF36. Isso é dominar a variável. E como é que sai a resposta? Sai um score só? Não. Saem 4 domínios. 6 domínios, sei lá, não me lembro mais quantos domínios são. Então, isso é dominar a variável. Você tem que estudar as variáveis de você, saber como que elas se comportam, como que elas funcionam. Na escolaridade, vai querer estudar qualitativamente? Bom, então vai ser uma variável politômica. Analfabeto, ensino médio incompleto, ensino médio completo, blá, 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 blá. Eu tenho várias categorias. Uma variável categórica politômica. E as variáveis quantitativas? A gente tem, basicamente, 2 tipos. As discretas e as contínuas.
Sempre que vocês conseguirem ter uma variável contínua, vocês vão ter mais poder estatístico. É o tipo de variável tesão, é a variável contínua. Contínua porque aceita número quebrado, aceita número com vírgula. Então, por exemplo, altura, 1,80 ou 180 centímetros, como vocês quiserem, né? Peso, idade, sempre que vocês conseguirem variáveis contínuas, é mais interessante do que variável discreta. A variável discreta é aquela variável que só aceita números inteiros. Por exemplo, número de filhos. Não tem como uma pessoa ter 2,5 filhos. A pessoa tem 2 filhos ou tem 3 filhos. Ah, professor, mas a média lá da minha amostra mostrou que as pessoas tinham, em média, 1,8 filhos. Sim, a média pode, né? A média pode. Agora, a resposta de cada sujeito é um número inteiro. Isso é um tipo de variável que vai repercutir num tipo de teste. As variáveis contínuas, cuja resposta de cada indivíduo aceita número com vírgula, né, são variáveis que vão exigir um outro tipo de teste, que são testes mais robustos do ponto de vista estatístico. O que quer dizer um teste mais robusto? Quer dizer que com uma amostra menor, a gente talvez já consiga algum resultado significativo. Testes menos robustos, a gente tem que ter uma amostra maior, sai mais caro, óbvio, leva mais tempo, sai mais caro, para conseguir ter um resultado significativo. Então, do ponto de vista estatístico, a gente vai falar muito em variáveis categóricas, que são essas qualitativas, né? Geralmente as dicotômicas têm uma propriedade específica, que a gente vai ver alguns testes só para variáveis dicotômicas, e tem as variáveis politômicas, que vão usar outra família de testes. E as variáveis quantitativas muda de família também. As discretas vão ter ali um tipo de teste, e as contínuas vão ter outros tipos de teste. Então, estudar, saber como funciona cada uma das variáveis, além de ajudar na construção do projeto de vocês, do banco de dados, da própria metodologia, ainda vai ajudar na elaboração de que testes é que vocês vão poder utilizar, ou deveriam utilizar, pelo menos, né? Estamos falando de testes estatísticos aqui bem básicos, tá? Nem vou entrar nos testes hoje, o foco hoje é estudar a variável mesmo, né? Eu acho que é tentar forçar para vocês esse conceito de variável. É extremamente importante. Você não tem ideia. Na época que eu fazia consultoria de estatística, eu não faço mais, tá? Porque é muito caro e ninguém me paga, então eu acabo não fazendo. Mas na época que eu fazia, cara, os caras chegavam assim, nem sabiam o que eles estavam colhendo. Tipo, que nem eu falei para vocês, escala de depressão de Hamilton. Ah, legal. Qual delas? Aí o aluno ficava olhando com o cara assim, tipo, tem mais de uma? Tem a de 17 itens e tem a de 21 itens. Qual é que tu vai utilizar? Pois é, os caras não estudam a variável. Né? Legal, vou medir pressão arterial sistêmica das pessoas. Legal. Qual tipo de esfigmomanômetro? Interfere no resultado? Provavelmente. O de punho, por exemplo, tem que aumentar, né? De punho não é a mesma coisa que aquele de punho digital. A gente aumenta 10 minutos de mercúrio para sistólica e 10 minutos de mercúrio para diastólica. A pressão no punho é maior do que a pressão no bíceps, ou aqui na região do cotovelo. Né? Então, o cara não sabe usar isso. Isso é meio básico das nossas profissões, digamos assim. Tem que saber usar, tem que saber medir a ferramenta. Isso é a variável. Se tu não domina a tua variável, tu não está dominando o teu projeto, né? Bom, tem outras maneiras aqui de chamar as variáveis, tem, né, variáveis qualitativas também pode ser chamado de categóricas, aí pode ser nominal, ordinal. As nominais e as ordinais, elas são interessantes, porque elas também envolvem testes diferentes, né? Então, por exemplo, uma variável nominal, né, grupo sanguíneo, tanto faz a ordem, né? Se o cara é O, se o cara é A, se o cara é B, ou se o cara é AB, tanto faz. A maneira como tu quiser colocar no teu projeto, né, não vai interferir no resultado. Já numa variável ordinal, o resultado interfere. Sabe aquelas escalas do tipo assim, escala de dor, ausente, leve, moderado, grave, muito grave. Né? A ordem interfere no resultado. Então,
vai ter teste diferente para os ordinais, vai ter teste diferente para os nominais, né? As dicotômicas ou binárias, que às vezes a gente bota sim e não, e as politômicas, né, que a gente já comentou. E a gente tem outras nomenclaturas também, que nem sei se vem ao caso, mas variáveis de intervalo, por exemplo, a temperatura, né, se é Kelvin, se é Fahrenheit, se é Celsius, variáveis de razão, né, não tem ninguém, por exemplo, com menos altura do que zero, né, não tem como uma coisa ter uma caneta, não vai ter uma altura menor do que zero. Então, a gente chama isso de zero absoluto. Variáveis quantitativas discretas, número de filho, número de irmão, número de casamento, sabe aquela coisa do gesta 8 para 4, aborto 3, né? São variáveis discretas, não aceitam números quebrados. E tem as variáveis contínuas, sim, a nominal pode ser dicotômica, não tem problema nenhum. A nominal pode ser dicotômica, sim. E as variáveis contínuas, que são essas que a gente acaba utilizando, pode ter número com vírgula, né, ou variáveis pitagóricas, digamos assim, né, tem números mais quebrados, né, mas são nomes de variáveis. A gente acaba usando mais a dicotômica, politômica, variável contínua e variável discreta mesmo, né. Escalas, né? Na psiquiatria a gente usa muito a escala. Como a gente não tem nada muito objetivo, não tem um exame que me mostre algum resultado, a gente acaba usando o que a gente chama de escalas, que são maneiras que a gente tem de quantificar, né, alguns eventos, alguns fenômenos, né. Tem as escalas nominais, né, por exemplo, estado civil, né, então tá lá, solteiro, casado, / união estável, / amaziado, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Depois tem o separado / divorciado, depois tem os viúvos. Nas escalas nominais, a gente não necessariamente tem uma ordem, né? Mas, às vezes, a gente até coloca numa ordem. E tem algumas escalas que respeitam ordem, né? Que tem a ver com algum tipo de escalonamento. Mas são detalhes só para vocês darem uma olhada mais adiante. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Escalas métricas, escala intervalar, onde a gente tem alguns intervalos, né? Algumas vezes as pessoas, sei lá, escolhem estudar intervalos, do tipo assim, vamos estudar por idade. Então, vai ser do 0 ao 5, do 5 aos 10, dos 10 aos 15, dos 15 ao 20. Muitas vezes essas escalas intervalares são bem arbitrárias, algumas vezes elas existem uma motivação de ser, né? Mas geralmente são bem arbitrárias, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito de estudar escalas intervalares, eu gosto de resultados um pouco mais brutos. Se a idade do cara é 7, é 7, não está entre 0 e 5. Mas em estudos epidemiológicos muito amplos, assim, né, às vezes é mais fácil a gente colher dados escalares, intervalares, do que dados brutos, né. Bueno, aqui uma pequena homenagem a um time que já foi grande e agora está cada vez maior, né? Mas tudo bem. Essa é aquela parte que eu disse para vocês, que eu faço umas piadas aqui. Se alguém não gostar, por favor, tá? Pode se manifestar ou não, como diria o Caetano, né? Mas, vamos lá. Conceito de população e de amostra. Se a gente conseguisse estudar toda a população, ia ser maravilhoso e não ia precisar de estatística. Mas como a gente não consegue estudar toda a população, a gente acaba estudando uma amostra. E é justamente porque a gente estuda amostra em que a gente gera um grau de incerteza. Eu não tenho certeza se não tiver 100% das pessoas. Então, por exemplo, população. Todos os torcedores vivos do Internacional de Porto Alegre. Tá, legal, vou estudar todos os torcedores vivos do Internacional de Porto Alegre. Vai conseguir fazer esse estudo? Não vai, até porque muitos não vão querer participar, né? Vai fazer contato lá, tal, e os caras, não estou afim de participar. Pronto, já teve perda, já não tem toda a população. Mesmo que obrigasse todo mundo, né? Tem aqueles que vão morrer no meio do caminho, tem aqueles que não vai achar, não encontra. Então, é praticamente impossível a gente estudar toda uma população. Então, a gente acaba estudando uma amostra. Né? Então, na primeira foto maiorzinha ali, eu estou mostrando aqui, né? Seria como se fosse toda a população dos torcedores, por exemplo, população, todos os torcedores presentes
na final do campeonato, sei lá de quando, no Beira-Rio, na tal data. Tá toda a população ali, 80 mil pessoas, né, que cabia no Beira-Rio, né? Mas como não vai dar, porque eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter tempo e muitos não vão querer, eu vou estudar uma amostra. Vou pegar só uma galera, um número reduzido de pessoas, não precisava ser tão reduzido assim, né? Mas vou estudar só uma amostra, que na realidade é uma fração independente de tamanho. 6 pessoas é uma amostra de 80 mil? É. Mas é representativa de 80 mil? Não. É uma amostra muito pequena, mas é uma amostra, independente do tamanho. Um sujeito, né, o glorioso laçador aqui, né? Sim, a gente sempre se refere à amostra, sempre. Todo estudo geralmente é uma amostra. Então, o glorioso laçador aqui, ele é uma amostra de 80 mil pessoas? É. Mas só que daí a gente, quando é um sujeito só, a gente não chama de amostra. A gente chama de sujeito. Né, o sujeito da pesquisa. Uma vez eu estava dando uma aula e tinha uma nutricionista assim, eu posso chamar os tomates da minha pesquisa de sujeito? Eu disse, pode, né? Ela ia avaliar os tomates, sei lá o que, não sei das quantas, né? Cada tomate avaliado é um sujeito, né? Então não é paciente. A medicina a gente chama muito de paciente, tá? Mas o termo correto é sujeito, ou indivíduo, né? Mas acho que o sujeito fica um pouquinho mais neutro, né? Do ponto de vista transdisciplinar, né? Então, toda pesquisa que a gente desenvolve é com uma amostra. Ah, professor, mas eu vou estudar toda a população de uma doença super rara que só tem 6 pessoas em Porto Alegre. Ah, legal, talvez consiga. Mas pode ser que se um deles não quiser, já não é mais uma população, já é uma amostra. Se dos 80 mil aqui presentes nesse dia no Beira-Rio aqui, eu entrevistar 79.999, seria uma amostra. Algum grau de incerteza eu teria. Claro, com esse conceito aqui, vocês entendem que quanto maior a amostra, mais próximo eu chego da população, maior o meu grau de confiabilidade, maior o meu grau de certeza. Quanto menor a amostra, menor a representatividade, mais incerteza eu vou ter em relação aos meus resultados, né? Então, conceito de população e amostra. Outro conceito interessante é que é o seguinte: quando a gente colhe uma amostra de uma população, a gente vai meio que pegar alguns daquela população. Então, de preferência, o ideal seria a gente pegar meio que no sorteio, meio que aleatoriamente, para a gente não induzir um viés. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Estudantes da Universidade Federal de Ciência e Saúde, estudantes de graduação. Tá? Vou fazer um estudo para ver como é que está o tabagismo em estudantes da graduação. Legal. Então, vamos lá. Eu vou sortear alguns estudantes, né, de todos os cursos e vou ver como é que está aí a prevalência do tabagismo. Se eu sortear, ou se eu não sortear, se eu pegar só aqueles que estudam à noite, né, para mim fica mais fácil, eu trabalho de dia, eu só vou lá entrevistar os caras da noite. Então, tá, eu vou achar lá, sei lá, 15% de tabagismo. Só que esse resultado não vai ser generalizável. Eu não vou poder dizer que 15% dos estudantes da UFSPA são tabagistas. Por quê? Porque eu enviesei a minha amostra. Eu só avaliei as pessoas da noite. Que a gente sabe que tem mais chance de, né, aumentar o tabagismo, que trabalha o dia inteiro e usa um cigarro como um mantenedor, né, da concentração, para ficar acordado e tal. Então, o ideal, quando a gente vai colher uma amostra de uma população, é fazer da maneira mais aleatória possível, para que a gente pegue representantes de todas as tribos, de todas as idades, de todas as cores, de todos os gêneros, de todos os credos, né? Então, e é o ideal. Só que às vezes não é o que acontece. Às vezes não se dá conta e a gente colhe de modo enviesado, de modo induzido. Tem que cuidar isso na metodologia de seleção da amostra. Aí é uma questão mais metodológica, né? Quando a gente tem uma amostra de uma população, a gente pode representar os resultados gerais, a generalização dos resultados, através de parâmetros. Um parâmetro é um valor, é uma quantidade, que vai resumir
uma informação que representa aquela amostra. Claro que eu estou tornando a coisa complexa aqui, né? Porque média é uma coisa que todo mundo já ouviu falar. Média é um parâmetro. Então, a média da altura dos homens brasileiros, 1,75 m, vou chutar aqui. Tá? Então, assim, esse é um valor que representa todos os homens brasileiros? Não, mas é uma média. Uma média é um parâmetro, é um valor que a gente pode se basear. Ah, mas os homens, sei lá, suecos. Ah, a média da altura dos homens suecos é 1,85 m. Representa todos os suecos? Não. Mas eles são mais altos que os brasileiros? São. Ah, mas os homens pigmeus? Ah, sim, a média de altura deles é 1,40 m. Né? Uma tribo africana lá. Representa todos os pigmeus? Não. Mas é uma média. Isso é um parâmetro. Uma porcentagem também é um parâmetro. Né? Então, a gente tem parâmetro média, parâmetro mediana, parâmetro porcentagem, tem parâmetros que a gente diz de tendência central, como média e mediana, e tem os parâmetros de dispersão, que nos mostram quanto aquela amostra é heterogênea, o quanto ela diverge, né? Então, aí tem o desvio padrão, vocês já ouviram falar, mínimo, máximo, intervalo interquartílico. Nós vamos dar uma olhada nisso também no devido momento, vamos dar uma olhada melhor nesses parâmetros aí. Mas parâmetros são valores que representam a amostra, não necessariamente a população, mas a amostra. Os parâmetros populacionais, geralmente, a gente não tem. Não tem como eu ter o parâmetro de toda a população. Então, a gente pega parâmetros de amostras, parâmetros amostrais e infere para toda a população. A inferência é uma capacidade que a gente tem de generalizar esses resultados, que não necessariamente são 100% verdadeiros, né? Como a gente já viu. Aqui. Só para lembrar vocês, né, talvez metodologicamente falando, a gente tenha que ter alguns cuidados com algumas técnicas de amostragem. Amostragem é a maneira pelo qual eu consigo colher amostras. Tá? Amostragem são técnicas que me fazem chegar nos tamanhos amostrais que me interessam, né? Casual simples, sistemática, estratificada, amostra de conveniência, bola de neve, tem 300 tipos de técnicas de amostragem, né? Estou só citando algumas aqui, né? Só para lembrar que as técnicas de amostragem vão interferir, muitas vezes, nesses vieses, né? Então, se eu não estratificar, por exemplo, e colher só os dados da noite, eu vou conseguir um tipo de resultado. Agora, se eu estratificar, vou pegar uma parte da galera da manhã, uma parte da galera da tarde, uma parte da galera da noite, bom, talvez eu chegue mais próximo do ideal. Então, na hora de montar o projeto, para a gente poder ter dados fidedignos, eu tenho que ter uma metodologia rigorosa e adequada. Se eu colher dados enviesados, eu vou ter resultados enviesados. Como estatística é a interpretação desses dados, né? Ferramentas vão extrair informações desses dados. Se os dados estiverem enviesados, a estatística não vai fazer milagre. Ela vai te dar resultados enviesados também, né? Vamos adiante. Outra coisa que a gente vai ver durante a disciplina, né, é alguns gráficos, algumas maneiras de como apresentar os resultados, né? Então, vou tentar mostrar para vocês como que a gente obtém esses resultados, mas também como que a gente pode fazer a representação gráfica desses resultados. Porque, cara, é uma arte. Fazer gráfico é uma arte. Eu, pessoalmente, não sei usar nenhum outro programa além do Word. Todos os gráficos que eu faço no Word. Isso quer dizer o quê? Que eu sei usar essa ferramenta chamada Word. Alguns de vocês talvez dominem alguns aplicativos, ou talvez façam no Excel. Eu não sei usar Excel até hoje. Excel, para mim, é um caos. Né? Cada vez que eu tenho que abrir uma planilha Excel, eu chego a gemer. Nunca precisei usar Excel, porque eu sei usar o Word e sei usar o SPSS. Então, mas a gente vai tentar ver também como que a gente faz essa representação dos dados, como é que a gente apresenta, pelo menos dar algumas dicas para vocês de que tipo de gráfico é mais interessante para isso, para aquilo. E a gente vai ver um gráfico que é bem frequente, especialmente em ensaios clínicos, que é o box plot, né, aquelas caixinhas, como é que a gente interpreta aquilo. A gente vai dar uma olhada também nisso durante a disciplina, tá?
de uma maneira talvez um pouco mais prática, através de alguns artigos. Né? A gente vai ver também a importância de um histograma, embora ninguém descreva um histograma, mas quando a gente for falar sobre distribuição normal, distribuição não normal, a gente vai ver a representatividade, o que quer dizer um tal de histograma, para que ele serve, né? Pelo menos na parte preparatória dos nossos dados, para depois ir para análise estatística, né? Inferencial. A gente vai dar uma olhada nas tabelas também, né? Construção de tabelas é uma coisa relativamente importante, né? Porque é nas tabelas em que a gente tem os nossos principais resultados. Aliás, eu vou dizer uma dica para vocês. Se um dia vocês forem para um seminário, tô no ônibus e me esqueci que tem um seminário de um artigo tal, XYZ, lá para o seminário da cadeira, não sei do que, tarará. Não precisa ler todo o artigo. Olhem as tabelas. Sabendo um pouquinho de estatística, e se vocês olharem as tabelas, vocês já vão fazer excelentes comentários no seminário, mesmo sem ler o artigo. Claro, se ler o artigo, vai comentar um pouco melhor. Mas se só olhar a tabela, se souber olhar as tabelas, porque é nas tabelas que estão os nossos principais resultados. Ninguém bota resultado importante no texto. O texto esconde o resultado. A tabela mostra o resultado. Tabelas e gráficos são ouro dos artigos. Só que a gente tem que saber olhar o diálogo da tabela, né? O que tem, o que não tem, o que está bom, o que está ruim, e para isso tem que ter alguma noçãozinha de estatística. Então, a gente vai também dar uma olhada em como que a gente olha algumas tabelas, como é que a gente constrói algumas tabelas, e isso faz parte do olhar crítico da literatura. Não se assustem com gráficos, não se assustem com tabelas, ali está o ouro do resultado do trabalho. Não quer ler o trabalho? Olha as tabelas e olha os gráficos. Isso aqui, por exemplo, que vocês estão olhando aí agora, não é uma tabela, embora o nome esteja tabela 1, prevalência de G. vaginalis, mobiluncus, espécies associadas, blá, blá. Aquilo não é uma tabela, isso é uma grade. Uma tabela, por conceito, não tem linhas verticais. Mas nas revistas tem. Nas revistas tem. Mas, por conceito, isso aqui é uma grade. Mas, isso é filigrana, né? É detalhe. Aqui um outro exemplo. Opa, não, é o mesmo ainda, eu que não mudei. Ó. Aqui nem título o cara não colocou, nas tabelas, ou seja, praticamente formato de planilhas, né? Aqui a gente tem uma tabela. Que tabela feia. Tabela meio feinha e tal, mas é uma tabela. Não tem linhas verticais. E o que vocês me dizem dessa tabela? Que tabelão horrível, cara. Tabelão poluído pra caramba. É a página inteira de uma revista, né? Esse tipo de tabela aqui dá muito trabalho para ler. Né? Mas existem essas tabelas aí. Eu não sei quem foi o autor que fez, mas eu acho que fui eu até. Às vezes a gente não quer fazer tabela desse tamanho, mas daí os revisores das revistas pedem, mas vocês não compararam cada um dos centros, não sei o que, Aí a gente devolve uma tabela desse tamanho e eles aceitam. Mas que fica poluído e fica ruim de ler, fica. Quiser entender tudo que tem nessa tabela aqui, cara, tira 1 hora para ler essa tabela aí, pelo menos. Vejam como é importante a gente saber ler tabelas, que ali estão os principais resultados. Uma tabela desse tamanho fica tão poluída que a gente não tem nem vontade de começar a ler, né? Mas, ao mesmo tempo, isso aqui economiza muito espaço no artigo. Se a gente fosse colocar todos esses resultados aqui no formato de texto, cara, nem sei quantas páginas daria. Mas vocês conseguem imaginar que se eu tiver que descrever em texto tudo isso aqui, vai dar um livro, praticamente. Então, as tabelas e os gráficos, eles resumem os nossos resultados de uma maneira bastante sintética. Então, é bem importante saber construir tabelas e saber construir gráficos. Claro, cada variável, né, se apresenta melhor num gráfico, se apresenta melhor numa tabela. Para a gente poder vender melhor o peixe da gente, às vezes é melhor eu fazer um gráfico. Se o resultado é super quente, é super importante, um gráfico colorido chama mais atenção do que uma tabela. Mas a tabela chama mais atenção do que um texto. Então, a gente tem que saber também colocar que tipo de resultado onde, para poder vender melhor o nosso peixe. Lembrem que um artigo que vocês vão escrever é um relatório. Né?
É um jeito de vender uma ideia, um resultado, né? Quando a gente tem tabelas, a gente tem resultados, certo? Aqui a gente tem tabela com vários resultados obtidos, tal, né? Bem descritivo, uma chatice de ler e tal, mas é resultado. Esse tipo de tabela aqui, embora algumas revistas chamem isso de tabela, isso aqui necessariamente não deveria ser uma tabela, deveria ser um quadro, onde eu não tenho resultado, eu tenho informações, né? Então, eu estou descrevendo aqui os centros da região sudeste, da região sul, da região nordeste, como é que eles se distribuem, quantos profissionais tem. Isso são informações, isso não são resultados. Quando a gente tem informações sobre um trabalho, tal, por exemplo, quando a gente faz uma meta-análise, né, a gente vai descrever cada um dos, sei lá, 12 artigos que entraram na meta-análise, vai descrever metodologicamente como é que eles se comportaram, aquilo deveria ser um quadro e não uma tabela. Só que às vezes as revistas chamam de tabela, né? Então, vira tabela. Bueno. Acho que por hoje era só o que eu tinha para introduzir aqui para vocês. É uma aula mais realmente introdutória, conceitual. O take-home message aqui é: estudem as variáveis de vocês. Se vocês dominarem bem as variáveis, cara, a estatística começa a ficar fácil. Se vocês não estudarem as variáveis, não souberem do que nós estamos falando, cara, aí começa a complicar. Lembrando que vocês sempre vão estar trabalhando com amostra, ou seja, sempre vai ter um grau de imprecisão. Quanto menor a amostra, pior. Quanto maior a amostra, nossa, a estatística fica uma delícia. Ah, eu tenho 900 médicos na Santa Casa para entrevistar. São 900 pessoas que trabalham na Santa Casa. Então, população, 900. Eu preciso entrevistar os 900 para ter um resultado fidedigno? Não. Aí vem aquela coisa do: olha que legal, tem uns canos passando ali na Juliana. Cálculo do tamanho da amostra. A gente vai ter também alguma coisa sobre cálculo do tamanho da amostra. Mas se eu tenho um N máximo de 900, se eu conseguir estudar todos os 900, beleza, mas é impossível. Ah, professor, mas estudar 50% já não está bom. Entrevistar 450 médicos é ouro. Vai estar muito bom. Mas como é que o senhor sabe? É meio que num chute. 50% é um número bom. Representa essa população. Mas tem regra? Não. Mas como é que a gente faz o cálculo do tamanho da amostra? É uma aventura. Provavelmente os comitês de ética já perguntaram para vocês, cálculo do tamanho da amostra e tal. É uma das coisas mais manipuláveis que existe na estatística, é cálculo do tamanho da amostra. Na aula apropriada eu vou explicar por quê, mas a gente manipula do jeito que a gente quiser. Se vocês quiserem dizer assim: professor, eu queria, dos 900 médicos, eu queria entrevistar só 50. Eu vou calcular de um jeito que vocês vão entrevistar só 50. Ou seja, a pessoa que te pergunta cálculo do tamanho da amostra, ela não entende de estatística. Ela quer saber como que tu vai obter a tua amostragem, a tua técnica de amostragem. Mas se a pessoa perguntar cálculo do tamanho da amostra, cara, ela não entende estatística, porque é muito fácil de manipular. Eu vou explicar para vocês no devido momento como é que a gente manipula isso, mas claro, vocês não vão manipular, né? A bioestatística, ela é uma ferramenta que, se vocês quiserem ser do mal, vocês vão conseguir burlar resultados, mentir, inventar, tanto que várias vezes se divulga, né? O cientista fulano divulgou tal dado, ele inventou os resultados. Publicou na Nature, na Science, e publicou. Claro, depois ele é condenado pela comunidade científica e nunca mais consegue emprego em lugar nenhum, financiamento, nem nada, né? Então, a ciência ela é muito baseada também em princípios éticos, porque a estatística dá para dar uns migué de vez em quando. Vocês vão ver ao longo da disciplina que tem alguns testes que, dependendo do que eu olhar lá na roça, do que eu for colher, eu consigo o resultado que eu quero ou não. Daqui a pouco eu vou chegar com uma berinjela, só que era uma cenoura. Eu vou dizer: isso aqui é berinjela. E vocês: tá, é uma berinjela. Mas, na verdade, era uma cenoura. O que eu quero dizer com isso? Que dá para a gente manipular resultado? Dá. Mas nós não vamos fazer isso, né? Acho que a ciência não merece isso, acho que a humanidade não merece isso. Pensa que vocês estão fazendo ciência para tornar mais feliz a humanidade, né? Esse é o objetivo principal. Não vamos encontrar cura de nada, não vamos resolver nada, a gente só vai botar mais um grãozinho de areia nesse deserto chamado ciência, mas vamos lá.
Esse é o nosso papel. Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Teve gente que votou aqui que era Maria Madalena, mesmo, a mulher lá do... Fala, Giovana. Oi, professor, tudo bem? Podia estar melhor se a gente tivesse nesse lugar, mas tudo bem. Se pudesse o quê? Se tivesse o quê? Futebol, deixa de lado. Não entendo nada de futebol. Mas sou colorada também. Boa. Tá passada já. Beleza, então tchau. No chat, eu também sou. Não, olha só, eu fiquei com uma dúvida com relação ao plano de ensino das aulas do sábado, assim, o que está previsto ali é só para quando a gente combinar. Não, o que está previsto ali, tu faz quando tu quiser, a hora que tu quiser. Tá, mas as aulas vão ser liberadas nas terças só, ou vai ter aula de sábado também para assistir? As atividades, sábado não é aula, sábado são atividades, tipo assim, o próximo sábado tu vai tentar estudar a lista das tuas variáveis do teu projeto. Como é que elas se comportam, elas são qualitativas, são quantitativas, é mais para uma organização tua. Tem algumas aulas ali que são de revisão de matéria, tal, daí eu, de repente, até largo lá algum tipo de atividade para vocês revisarem a matéria, alguma atividade de hot potato, alguma coisa assim, mas elas não são obrigatórias, é complemento para quem tiver a fim de ir um pouquinho mais a fundo. Tá, mas beleza. não é obrigatória, não vai ter... Se precisar em algum momento, alguma catástrofe, alguma coisa, a gente tem um horário no sábado para a gente se reunir se precisar. Tá, então tá. Então, Obrigada. Ou seja, dá para se divertir no sábado e deixar para fazer domingo, na hora... Amém. Final de semana sagrado, né? Na hora do Luciano Huck. Agora passou por domingo. Obrigada. Fátima. Professor, desculpa fazer a pergunta, eu não consegui chegar no início da aula, eu cheguei uns 15 minutos atrasada. Tá bom. Mas só para eu entender, essa aula de hoje, então, está tendo esse encontro síncrono, mas as próximas aulas, elas são gravadas, é isso? Estão gravadas e eu vou liberá-las gradativamente. Terça-feira que vem, sei lá que horas, de manhã, provavelmente eu já libero a aula de terça-feira. Tá. Aí tem essas atividades. Vai ter o PowerPoint da aula, vai ter a aula gravada, né, para quem quiser assistir, porque às vezes eu falo mais do que tem nos PowerPoint ali, né? E vai ter sempre algum material complementar, que não, de novo, mesmo que tenha ali uma atividade, uma coisa, não vai ser obrigatório. Eu vou naquele esquema assim, quem tá afim vai mais, quem não tá afim, passa. Sim. Então, vou por vocês. Tá, e se a gente tiver dúvidas, é nesse momento que a gente vai poder fazer contato com o senhor, né, contigo? Não, tu pode fazer o contrato a hora que tu quiser. Sim, daí vai responder na terça-feira. Eu tenho uma chance de eu responder sempre fora do horário também, tá? Porque eu não vou deixar pendurado e tal. Não, tranquilo. Mas, a princípio, oficialmente, eu vou responder por e-mail, acho que fica melhor, ou no fórum lá do Moodle, nas terças-feiras, das 18 às 20. Mas tem uma boa chance de eu responder sábado, não gosto do programa do sábado, nem programa do domingo, então às vezes eu respondo. Quando não tem jogo do Inter, né? Quando tem jogo do Inter, eu não respondo. Não, também gosto de assistir, que também sou colorada. Mas a última pergunta só, desculpa tá fazendo essas perguntas, porque eu cheguei depois... Mas, e das avaliações? As avaliações, o senhor comentou alguma coisa a respeito delas? São duas, né? Eu vou liberar a avaliação sempre numa terça-feira, no dia que está marcado, e vocês vão ter uma semana para fazer e me mandar por e-mail. Tá, e ela é individual? É individual na teoria, né? Sabe que na prática não vai ser tão individual assim. Mas mesmo quando as aulas eram presenciais e as avaliações eram... quando tinha disciplina presencial e tal, mesmo assim eu fazia assim as avaliações. Eu liberava hoje, vocês tinham uma semana para me entregar. Tá bem. Porque não dá tempo para fazer tudo numa aula de 2 horas. Tá então, bem, tá bem. Não deixem para fazer a avaliação no último dia. Não, terça-feira, na hora de entregar, lá eu faço. Talvez não dê tempo para fazer tão bem feito. Tá bem. Copia e cola dos outros fazem 2 minutos, né? Sim, mas não é o objetivo. O objetivo de vocês de aprender ou não vai depender de cada um. Não vou ficar gerenciando e coordenando. Aquela lá colou, aquela não colou. Vou pegar ali a Giovana, o Érico, a Patrícia, a Catine, fizeram a mesma prova, vou dividir a nota por 4. Né? Não vou fazer isso. Não sou tão socialista assim para dividir a nota por quem socializou as respostas, né? Sim, então, não, entendi. Daqui a pouco os 4 se juntaram e fizeram a prova junto. Pô, ótimo, fizeram um grupo de estudo
e aprenderam mais do que provavelmente fazendo uma prova de verdade, né? Então é meio que um trabalho. Tá bem. Muito obrigada, viu? Por estar repetindo. Não tem problema nenhum. E essa aula de hoje que está gravando aqui, daqui a pouco mais, quando o Google me mandar, eu processo e boto lá no link, o linkzinho para vocês também lá no Moodle, né? De repente fazer alguma coisa diferente do semestre passado, do ano passado. Tá bem. Mas legal, a gente está em 64 pessoas aqui comigo, então 63, tem mais uns 30 e poucos aí que vão assistir depois, vou ganhar uns likezinhos lá no YouTube. Um dia eu vou monetizar o meu canal lá, ainda não é monetizado, de repente eu vou ganhar mais do que agora na faculdade, né? Mas pode botar não like também lá, que para mim tanto faz, tá? Não gostou, bota lá, não tem problema. Tá joia. Fazendo um depositório lá no YouTube, pelo menos eu não ocupo espaço no meu Drive, né? Aí eu boto os vídeos tudo lá. Exatamente, Felipe. Bueno, pessoal. Tá bem. Vamos lá. Não se assustem, não é difícil, dá para passar, dá até para aprender alguma coisa. Não, precisamos. É do ritmo de vocês. Tá mais atribulado, tá cheio de coisa de trabalho, tá bom. Deixa para aprender mais no final do semestre, mais no início, mas alguma coisa dá para aprender. Aí não se acanhem de mandar e-mail, mandem quando vocês quiserem. Eu, assim que eu puder, eu respondo. Na pior das hipóteses, na terça-feira seguinte, vocês vão estar com a resposta, mas a princípio eu vou estar respondendo durante toda a semana. Tá, Não muito obrigada. Essa primeira semana é tranquila, né? Não tem muito o que fazer. Como toda disciplina, né? Geralmente, quando é presencial, a gente faz uma rodada de apresentação, todo mundo fala o curso, blá, 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 mas não vai rolar dessa vez. A Larissa levantou a mão, acho. Oi, prof, eu ia te perguntar sobre se tem chamada, presença, alguma coisa assim. Tu não assinou a chamada quando chegou? Eu não assinei a chamada, eu vou ter que sair mais cedo. Tá, nós vamos fazer assim, ó. Lá no final da disciplina, eu sorteio umas faltas para uns, para outros, assim, aleatório. Ótimo. Tá? Então não se assustem com isso. Tá bem. Fiquei por falta, presença, ausência. Eu até consigo controlar se vocês estão assistindo os vídeos lá no Moodle, tá? A gente tem esse controle. Mas, cara, acho que a gente já passou dessa fase, né? Acho que se quer fazer imersão, assistir todos os episódios da série Bioestatística no sábado e domingo, tudo bem. Quer assistir um por um para dar mais emoção, né? Vai assistindo um por um, faz como tu achar melhor. Tá, obrigada. Tá. Tranquilos? Todo mundo assinou a chamada, então? Sim, professor, todo mundo assinou a chamada. E o pior de tudo é que até vem, né? Eu recebo um relatório, quando eu termino aqui a ligação, eu recebo um relatório com todos os presentes, mas, cara, dá uma trabalheira botar 100 presença lá no portal do professor, lá, geralmente eu dou presença para todo mundo e sorteio uma meia dúzia de falta. Aquele cara que não fizer as provas, ele vai ganhar falta em todas as aulas. Pronto. Ó, Maria de Fátima já garantiu ali, ó. Tá presente também. Sem problema, pessoal. Então tá, qualquer coisa, gritem, não se acanhem, mas essa semana acho que por enquanto não tem muito trabalho para vocês ainda. Se quiserem assistir o videozinho do Zeitgeist e ver qual é o apóstolo que é do signo de vocês, essa vai ser a tarefa de tema de casa de vocês aí. Então tá, pessoal, qualquer coisa, gritem, não se acanhem. Obrigado, Juliano. Obrigado, faz todo mundo presente. Obrigada. Obrigada, pessoal. boa noite. Obrigada, Boa noite. obrigada por vocês. Uma boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tá, Obrigada, boa noite. Obrigada.